Olá, comunidade Duplo Expresso! Hoje trataremos de um tema fundamental, o habeas corpus. O habeas corpus foi alçado pela nossa Constituição de 1988, a categoria de direito fundamental. Está lá no artigo 5º, que diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, o sentido do habeas corpus é fazer cessar o constrangimento ilegal ou evitar que ele se dê, como um instrumento de defesa do cidadão contra a arbitrariedade estatal, uma ação constitucional para a tutela da liberdade dos indivíduos contra a violência do Estado, vindo a ser um garantidor do direito de ir e vir, do devido processo legal, do direito de responder um processo criminal em liberdade, do direito de ser preso somente com sentença condenatória transitada em julgado. Direitos estes que estão sendo relativizados, violados e desrespeitados pelos agentes da justiça. É tão grande a importância do habeas corpus, que honra a regra constitucional da presunção de inocência, que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio paciente, como também não se exige qualquer formalidade na petição. Dito isso, podemos perceber no país uma onda de criminalização do habeas corpus, de criminalização dos direitos fundamentais, escancarado com a Operação Lava Jato. A inversão perigosa de uma retórica vazia que prega que o respeito aos direitos e garantias individuais conduzem à impunidade, como pretexto para a instauração de processos penais de exceção, em que o processo penal funciona como antecipação de pena. O processo penal se torna em si mesmo uma pena. É preciso entender que o respeito aos direitos e garantias fundamentais não se confunde com impunidade. O processo penal democrático cumpre o papel de garantir o cidadão frente ao poder punitivo. A existência da pena só é legítima se ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras do devido processo legal garantidos na nossa Constituição. A demonização do habeas corpus por alguns ministros do Supremo, juízes e promotores midiáticos, falando sobre a banalização, vulgarização e uso promíscuo do habeas corpus, é um sinal dos tempos. Ora, a eficácia do habeas corpus é um termômetro de verificação da democratização ou não do processo penal. Em processos penais de exceção, em regimes autoritários e estados policiais, as limitações e vedações à concessão do habeas corpus é uma das primeiras coisas que se faz para o controle das liberdades individuais. E se a quantidade de impetração de habeas corpus é grande, é porque o número de prisões arbitrárias tem crescido gigantescamente. Não fosse a banalização das prisões cautelares, ilegais e arbitrárias, tomadas como definitivas, em nome de pulsões punitivistas, sem peias e sem freios, certamente o número de habeas corpus seria menor. Logicamente, quanto mais arbitrariedades e constrangimentos forem perpetrados, maior será a necessidade de se recorrer ao habeas corpus. É importante lembrar que, diante da regra constitucional da presunção de inocência, as prisões preventivas não têm fins punitivos, é medida de exceção e extremada, e como tal, somente deve ser decretada em casos excepcionais, e mesmo assim, quando não há outra medida de caráter menos violento para substituí-las. A prisão preventiva tem sido utilizada como antecipação de pena, em que o cidadão passa o processo inteiro preso para depois ser absolvido ou ter a sua sentença reformada. E tem sido recorrente motivar a decretação da prisão preventiva com base no mais deplorável de todos os fundamentos previstos no Código de Processo Penal, a garantia da ordem pública.
que, por se tratar de um conceito não jurídico, vago e indeterminado, serve a qualquer pretexto, pela flexibilidade conceitual, se adaptando a qualquer discurso autoritário e oportunista que busca uma autorização para sacrificar as liberdades individuais concretas. Por exemplo, atrelado à garantia da ordem pública, alguns ministros do Supremo, juízes e membros do Ministério Público costumam aludi-la ao sentimento do povo. E isso não é novo. É uma ideia obviamente nazista, onde juízes decidiam em nome da limpeza e da pureza do sentimento popular alemão como instrumento para legitimar a destruição das garantias individuais, viabilizando assim a perseguição dos inimigos do sistema. Não é sem razão que a 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça e a 1ª turma do Supremo Tribunal Federal são chamadas de Câmara de Gás, conhecidas por não concederem habeas corpus. Habeas corpus vem do latim, que tenhas o teu corpo. Antes de tudo, o Instituto protege o indivíduo em seu corpo, liberdade corporal, direitos corpóreos, integridade física. Na porta dos campos de concentração nazistas estava escrito: o trabalho liberta. E o que se faziam com pessoas ali dentro era exatamente o contrário do discurso. Ali se destruíam pessoas, destroçavam seus corpos. Aqui, a barbárie institucionalizada se traveste de justiça e a regra é o tranca-corpos. O processo penal democrático já não é mais realidade entre nós. Não conceder habeas corpus e trancafiar cidadãos nos nossos campos de concentração é barbárie. Manter alguém trancafiado nos nossos campos de concentração, sem que haja motivo de cautela, sem que se obedeça aos critérios legais para tanto, e, portanto, sem que haja uma condenação definitiva transitada em julgado, é barbárie. A legitimação do poder de punir do Estado somente existe quando o Estado é uma reserva ética, protetor da dignidade da pessoa humana sob a sua tutela. Os direitos humanos limitam a competência punitiva para que o Estado não se torne o criminoso. Um Estado violador de direitos humanos perde a sua superioridade ética e perde a sua consequente legitimidade para punir alguém. Que Estado é esse que estraçalha pessoas? Não bastasse o apelo midiático ao maniqueísmo costumeiramente legitimador de regimes de exceção, onde seres humanos são privados do caráter de pessoa e eleitos inimigos. Cito aqui um caso recente de um político idoso de 86 anos, trancado em regime fechado, com habeas corpus negado, doente, com câncer, cego, com as pernas atrofiadas, infecção por fungos no aparelho digestivo e desnutrição. Esse político representa todos os outros cidadãos anônimos, a quem todos os dias se nega a sua humanidade. Assim como o caso de um cidadão colostomizado, de fraldas, cadeirante e enviado de cadeira de rodas para os nossos campos de concentração por um juiz e um promotor. Com base no quê? Na infame garantia da ordem pública, no ápice do escárnio e da humilhação. Que ordem pública é essa, se não a satisfação da vontade pessoal do juiz, à margem de fundamentação legal que comprove a necessidade da medida cautelar? Isso é justiça ou barbárie? Certamente, toda a ordem produz os seus bodes expiatórios e os criminalizados são varridos para os depósitos prisionais. Atenção! Quando se lincha alguém, já não tem mais a ver com a pessoa que foi linchada. A partir daí, ela sempre será o bode expiatório. O linchamento tem a ver apenas com o prazer e a perversão de quem lincha. A Constituição Federal de 1988, que estabeleceu nossas regras mínimas de civilidade, instituiu um novo regime, no qual a liberdade é a regra e a prisão exige comprovação devidamente fundamentada nos termos legais. Repito, a regra é a liberdade e a privação de liberdade é a exceção à regra. Portanto, aqui,
Abro aspas para o mestre Juarez Tavares: a liberdade não necessita de qualquer legitimação em face da sua evidência. Fecho aspas. Ela é um direito fundamental. A liberdade é um direito fundante, primeiro, seu, meu e de cada um de nós. E só é posta em xeque a legitimação das liberdades públicas em ditaduras. A relativização dos direitos humanos de qualquer cidadão é a relativização dos direitos humanos de todos e de cada um de nós. Os brasileiros que querem viver em um Estado democrático de direito, independente de posições políticas e ideológicas, deveriam lutar por Lula livre. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.